Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Os bonitos vão dar boa noite. Boa noite! Gente, hoje a gente vai dar continuidade à aula passada, que é sobre os cuidados especiais dentro do salão, desde a entrada até a saída do cliente. Na última aula, a gente falou sobre como abordar a cliente desde a entrada, a levar ela para o lavatório, sobre as especificações de tipos de shampoo que a gente vai fazer, indicações e tudo mais. E hoje a gente vai dar continuidade dos passo a passo de atendimento, tá bom? Hoje o nosso assunto vai ser sobre os condicionadores, sobre um pouquinho de máscaras e tirar aquela famosa dúvida que existe dos produtos, que é o Conde Mask. O que que é, quais são as indicações? A gente vai fazer esse nivelamento de ideias e de informações mesmo, ok? Vamos lá. Condicionadores. O condicionador é um produto mais leve que ajuda a hidratar os fios e principalmente selar as cutículas. É ele que preserva os nutrientes adquiridos no uso da máscara capilar e impede que eles sejam perdidos facilmente ao longo do dia, mantendo a maleabilidade e o brilho. Gente, eu vou fazer o seguinte: hoje eu vou estar lendo para vocês as informações e os meninos vão fazer os comentários para ficar mais fácil o entendimento, ok? Vocês querem falar alguma coisa aqui? Eu posso. Não, por enquanto tá tranquilo. Ok. Os tratamentos condicionantes podem restaurar o brilho, a maleabilidade e a força, enquanto o cabelo danificado cresce suficientemente para ser cortado e substituído por cabelo novo e mais saudável. Em decorrência da lavagem frequente, do uso de ferramentas de estilização térmica e de serviços de química, o condicionamento é uma necessidade para os clientes que se preocupam com os cabelos. Lembrete: existem variações da família de condicionadores aos quais devemos tomar cuidado ao fazer a utilização do mesmo. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha para a gente dar ritmo à aula. O que que acontece, gente? Quando a gente abre uma aula para falar de condicionadores, parece ser uma aula até, de certa maneira, fútil, assim como o próprio condicionador é tratado dentro do salão por muita gente. O que que acontece? Eu vejo em vários salões algumas pessoas discriminando totalmente o uso do condicionador. Por exemplo, oferece só o shampoo e a máscara, só shampoo e o leave-in, isso pulando a nocividade e a importância do condicionamento dos cabelos. É preciso que a gente entenda por que que existe um condicionador no meio do processo e para que serve cada condicionador e para que serve o processo de condicionamento, de máscara, de leave-in, de serum. Todos esses processos são processos de condicionamento. Mas o que que a gente precisa saber? A diferença entre eles. Então, a aula de hoje, basicamente, é para que a gente entenda um processo de condicionamento e, no final, a gente vai terminar ali com o ritual na hora de fazer esses processos e quais condicionamentos vocês vão usar. Ok? Vamos lá, Patrick. Vamos lá. A gente subdividiu os tipos de condicionador com as suas devidas categorias. Primeiro, condicionador com enxágue. O condicionador tem a função de fechar as cutículas do fio que foram abertas anteriormente pelo shampoo. Normaliza o pH sem deixar os fios pesados, resgatando a maciez e brilho. Esse daqui é o condicionador padrão, que a gente geralmente costuma usar ali no lavatório, após uma lavagem. Só que a gente trouxe mais um item aí que a gente pode considerar ele como um condicionador de enxágue, que é o fluido desembaraçante. Já que o fluido desembaraçante ele tem que ser usado após o uso do shampoo, e ele dá essa emoliência no fio, ele dá esse condicionamento na fibra, fornece um desembaraço e tem que ser enxaguado, então a gente pode colocar ele na categoria de condicionador com enxágue. Ok? Alguma observação? Próximo. Condicionador de tratamento e reparação. Condicionadores com ação de reposição de proteína, umidade, lipídios e que às vezes requerem maior tempo de processamento ou aplicação de calor. Dentre
Dentre esses condicionadores que fazem esse tipo de serviço, temos quase que todos os nossos condicionadores. Temos os da Maison, toda a linha, temos os condicionadores da linha Leban, temos os Conde Mask da linha Elements e temos os Conde Mask da linha BioRestore. Por que a gente separou esses produtos nessas classificações? Esses condicionadores, os nossos condicionadores, a nossa linha completa, ela é uma linha que já tem o tratamento junto no condicionamento dos fios. Por isso a gente colocou ele dessa forma. Os únicos que vão fazer mais essa função de enxaguar mesmo o shampoo seriam a linha nossa linha de lavatório e o nosso creme o desembaraçante. E a outra linha toda, as outras linhas todas vão ter os tratamentos mais de condicionamento e tratamento de reparação. Por isso a gente colocou dessa forma. Com uma molécula maior, mas com ativos tanto tratantes quanto uma máscara. Isso aí a gente vai colocar na diferença do condicionador e máscara, tem essa diferença com relação a moléculas. Gente, também temos o condicionador medicamentoso. Condicionador medicamentoso é um produto mais voltado para cuidados de cabelos, tem ingredientes ativos com propriedades terapêuticas. Esses ingredientes podem incluir substâncias antifúngicas para tratar a caspa, tem agentes hidratantes para cabelos mais ressecados ou compostos por fortalecer os fios danificados. Esses tratamentos são os tratamentos que a gente chama de cosmecêuticos. As nossas linhas, elas têm a função cosmética, ela vai deixar o cabelo vai manter a maleabilidade do cabelo, vai trazer mais tratamento para o fio, mas tem também a função farmacológica, que é a função de tratamento mesmo, de remédio mesmo para o cabelo, para o fio e para o couro cabeludo. Isso, o José já falou. Lembrando que todo condicionador medicamentoso ele pode ser aplicado à raiz, tá? Porque ele tem essa função de fazer um tratamento tanto na fibra quanto no bulbo ali na base do cabelo mesmo. Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. Outros tipos de condicionadores, se forem levados à raiz, ele pode causar aqueles excessos, causar tipo oleosidade excessiva, pode causar descamação, porque não foi feito para essa finalidade. Principalmente se não for bem chato. Exatamente. É mais interessante você usar um condicionador que pode ser passado só meio pontas ali e um leave-in que possa ser aplicado da raiz às pontas. Você ter um condicionamento por inteiro do que você arriscar de passar um condicionador, por exemplo, super tratante próximo à raiz e ter um cabelo super pesado ou desenvolver alguma dessas patologias tais como uma descamação, uma seborreia pode causar também. Já que o Gil perguntou se outros condicionadores não podem ser colocados no couro cabeludo, a gente tem outros que não são medicamentosos, mas podem ir no couro cabeludo. Por exemplo, a Vitamins da Leban, da Maison, a Mineral Vitamins também pode ser colocado ir no couro cabeludo, e o ginkgo biloba também pode ir no couro cabeludo. Condicionador sem enxágue. Auxilia na penteabilidade úmida e seca e diminui o tempo de secagem. Controla o frizz e volume. Não necessita fazer enxágue, agilizando o trabalho e com o resultado de nutri-reparação nos fios. Os condicionadores sem enxágue são basicamente todos os leave-ins, com ação de tratamento, de reconstrução. Aí, no caso, a gente trouxe a Ultimate Finish, fluido para escova, o leave-in bifásico, o Nick Pro 12 e o BioElixir. São algumas indicações. O stop account aí. São os que vão fazer essa questão de emoliência mesmo, de função condicionante com mais perfeição. Mesmo que você use uma linha mais, vamos dizer assim, mais sequinha no lavatório para poder fazer a higienização do cabelo, por exemplo, você usa lá um ginkgo, a linha ginkgo, que é uma linha que vai limpar um pouco mais o cabelo e tudo mais, mas na hora da escova você precisa de um condicionamento um pouco mais firme ali, que vai dar uma emoliência maior, que vai dar uma textura melhor. Então, tem essas opções que vão se encaixar em qualquer tipo de cabelo. Essas linhas são as que têm o maior fator de proteção térmica, né? Também. Mas todas as linhas, as nossos finalizadores têm proteção térmica. Vamos lá.
Aquela perguntinha que todo mundo faz pra gente, principalmente por causa do Conde Mask. Qual que é a diferença entre condicionador, Conde Mask e máscara? As diferenças entre condicionador, Conde Mask e máscara geralmente estão relacionadas à intensidade de hidratação e ao tempo da aplicação. Prestem bastante atenção nisso. O condicionador, como a gente havia falado, ele faz a função de condicionar o fio, ajudar a fechar a escama e manter todo o tratamento ali dentro da fibra. Já o Conde Mask, ou condicionador com máscara, é uma combinação do condicionador e máscara capilar em um único produto. Geralmente possui propriedades hidratantes mais intensas do que um condicionador regular, mas não tão concentradas quanto uma máscara capilar. Pode ser usado como um condicionador normal, aplicado após o shampoo e enxaguado após alguns minutos, ou como uma máscara capilar, deixando agir por um tempo mais longo antes de ser enxaguado. Alguma observação que vocês queiram fazer? Não. Quando a gente pensava em máscara, condicionador e shampoo, eu sempre separava por peso molecular. E aí eu entendia que o condicionador tem um peso molecular maior do que o da máscara, então você não tinha uma penetração tão profunda, né? Você não chegava tão dentro do fio do cabelo. E aí, vendo esses processos aí, a gente entende processo de tempo, de peso molecular e as multifunções disso. Pode continuar. Não é só uma questão de peso molecular. Veio uma pergunta aqui com relação a: o condicionador serve como um estabilizador de pH? E aí, Oséias? Depende. Depende do pH. Depende do pH do condicionador. Existem condicionadores que vão fazer estabilização de pH, sim. A gente tem um condicionador que é um ótimo estabilizante, que é, inclusive, que pouca gente dá atenção para ele, que é o nosso condicionador de lavatório, o HidraCare. Deixa eu pegar ele Ele aqui. tem um pH 4. Então, ele consegue fazer uma estabilização muito boa. Não é igual o estabilizador de pH, que tem pH 3, mas é bem próximo. Então, o condicionador ele faz sim a estabilização do pH. Existem condicionadores que têm pH mais alto, então a gente tem que analisar muito essa questão. Os tratamentos da mirra, a vantagem que vocês têm é que é o seguinte: todo tratamento da mirra tem um pH já descrito na embalagem. Então, a gente tem muita facilidade com isso. Vamos lá. Eu vou até pegar o condicionador ali Para se entender, por exemplo, tem que observar no produto. Por Sim. exemplo, nutrição vegetal, a gente tem aqui condicionador máscara, pH 6,5. E aqui no HidraCare a gente tem um pH 4. Por exemplo, o pH do Conde Máscara, do Nutrição Vegetal, é maior do que até alguns shampoos que tem pH 5,5. Então, depende muito do condicionador. Qual é a função, qual é a finalidade desse condicionador ou dessa máscara. Porque vai fazer toda a diferença na hora de fazer o uso, tá bom? Vamos lá para o próximo. Já a máscara capilar é um tratamento intensivo projetado para fornecer hidratação profunda, reparação de danos, nutrição intensa e outros benefícios específicos, dependendo da formulação. Ela geralmente contém ingredientes mais concentrados do que um condicionador regular e é deixada agir nos cabelos em um período mais longo. A máscara capilar é recomendada para o uso menos frequente do que um condicionador regular. Em resumo, enquanto o condicionador é mais leve e usado regularmente para manter os cabelos hidratados, o Conde Mask oferece uma hidratação mais intensa e uma flexibilidade de uso. A máscara capilar é um tratamento mais concentrado e profundo, usado ocasionalmente para fornecer benefícios adicionais de cuidados com cabelos. Resumindo tudo aí, vai fazer uma rotina diária para seu cliente, vai fazer uma indicação. Como eu vou aplicar essa rotina para ela? Quer um cuidado diário básico, sem perder nutrientes, repondo sempre aos poucos? Ali você usa um Conde Mask. Quer fazer só uma higienização rápida, básica? Um condicionador normal. Quer inserir nutrientes de uma forma mais intensa, mais específica, mais direcionada? Você usa a máscara. Então, o Conde Mask ele está no meio termo aí, justamente por causa dessa flexibilidade de uso. Quando você quer só fazer um condicionamento, você consegue fazer com ele. Quando você quer fazer, injetar, está sempre injetando nutrientes
no seu cabelo, você pode usar ele nessa função de máscara. Eles vão trabalhar nessa forma aí mesmo. Alguma observação, Zé, vocês querem fazer? Tio? Não. Tudo ok? Gente, deu para entender mais ou menos a diferença entre um Conde Mask, entre um condicionador e uma máscara? Vocês podem ir mandando perguntas e a gente vai respondendo caso tenha ficado alguma dúvida, tá bom? Vamos dar continuidade. Dando continuidade aqui, a gente passando essa parte dos condicionadores, agora a gente vai entrar na questão de como você vai terminar um atendimento da cliente. Na aula passada, a gente aprendeu como a gente recebe uma cliente, como a gente leva ela para o lavatório, a gente aprendeu as diferenças de tipo de shampoo para a gente fazer uma higienização correta. Agora, a gente aprendeu como a gente vai condicionar e preparar esse cabelo para levar esse cliente para a cadeira, com os produtos corretos, de acordo com o que a gente precisa. Agora a gente vai dar o fechamento desse atendimento, como a gente encerra esse tipo de atendimento. Aconselho os clientes a aprovarem os produtos. Antes do cliente deixar a sua cadeira de estilização, mostre todos os ângulos do serviço terminado, observe se o cliente está satisfeito com o resultado do seu serviço, perguntando se ele gostou, ou se tem alguma pergunta ou preocupação a ser discutida, seja receptivo e escute. Nunca fique na defensiva. Se possível, faça alguns ajustes para total satisfação ou dê uma explicação a respeito dos quais ajustes são possíveis. Determine um plano para as visitas futuras. Dê ideias sobre os quais os clientes possam pensar para a próxima vez. É muito importante esse processo, gente, para a gente entender ali na hora de fazer a indicação. Por exemplo, mesmo antes ali na hora de escolher o processo no lavatório, para você definir qual ritual que essa cliente vai ter em casa, por exemplo, você vai ter que entender ali a espessura desse cabelo, o tipo desse cabelo, se ela vai se adaptar melhor, às vezes, com um condicionador do que com uma máscara. Nem todas as clientes e nem todas as marcas indicam o processo de marca completo. Por exemplo, uma cliente, às vezes, ela não precisa ter shampoo, condicionador, máscara, leave-in, serum, etc, 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 etc. Você tem que ter aí uma ciência, uma maleabilidade de entender, por exemplo, que às vezes um cabelo fino vai se resolver somente com um shampoo e um leave-in. Ele vai se resolver somente com shampoo e condicionador. Ele vai se resolver ali com shampoo, com a máscara e com o leave-in. Então, é sobre fazer essa anamnese e sobre fazer essa indicação e sobre ser honesto com a cliente na hora de dar o respaldo para ela. Cabelo que acabou de passar por uma química, às vezes está mais danificado, condiz com o tratamento de shampoo e máscara já diretamente, no dia a dia. Aconselhar o cliente sobre a manutenção adequada em domicílio para o serviço recebido e explicar como usar os produtos profissionais recomendados garantirá que o serviço mantenha a beleza e o desempenho do cabelo até o cliente retornar para outra visita. Este é o momento de discutir as recomendações dos produtos à venda. Explique por que os produtos recomendados são importantes e como usá-los. É isso que a gente acabou de falar. de Eu me falar. antecipei na fala. Lembrando também que quando a gente vai fazer indicações, não tenham medo de oferecer linhas diferentes para chegar num resultado em comum. É legal você indicar um shampoo mais sequinho, que vai uma limpeza Principalmente melhor. dentro da mesma família. Exato. Quando a gente está falando, ali, por exemplo, da família de Elements, que os meninos trouxeram aí na demonstração. Você está fazendo um tratamento ali de Elements, você pode navegar em toda a linha. Você pode usar ali de ginkgo biloba a proteínas do leite, a cacau e açaí. Você pode ir misturando as linhas conforme o resultado que você deseja. Às vezes você precisa de um couro cabeludo super adstringente, super limpo, uma limpeza mais efetiva, e você tem um meio ressecado, uma ponta ressecada, então você pode usar um shampoo específico para aquele couro, para aquela raiz não balanceada, e usar naquela ponta seca um condicionador ou uma máscara mais intensa, mais nutritiva, que é aquela coisa que eu falei sobre a gente conhecer o cabelo para enxergar os problemas, para a gente poder trazer as soluções. E conhecer os produtos também para poder porque medicação mais assertiva. você não vai conseguir medicar o cabelo se você não souber ali a resposta.
A gente entendendo também um pouquinho sobre como funciona a questão da Condimask, fica mais fácil a gente fazer a venda, porque, digamos lá que eu tenho um cabelo que ele precisa de uma nutrição um pouco mais específica, mas vamos dar um exemplo, cacau, açaí e mel. A máscara de cacau, açaí e mel é uma máscara mais concentrada, mais pesada. Mas o Condimask, por ter algumas das propriedades incluídas nele, talvez ele vai nutrir o cabelo de uma forma tão perfeita que não vai precisar do uso da máscara. Então, é saber usar um pouco da inteligência de indicar o que vai dar melhor, o que vai dar mais certo e tudo mais. Deixa eu trazer uma experiência e uma citação negativa. Se você não souber, por exemplo, fazer uma anamnese e não souber, às vezes, que uma linha pode pesar um cabelo, a cliente ela vai ter um rebote de sensação, de sensorial, e ela vai acusar o produto de ser um produto ruim, de ser um produto pesado, de ser um produto que não entrega. Quando a gente trata o Lupol lá atrás, quando a gente fala ali do Leban, quando a gente fala da continuidade da linha, a gente já sabe que o shampoo é um shampoo de limpeza muito delicada. A gente sabe que o condicionador é um condicionador de reparação e ele já é super tratativo. Então, por exemplo, você já tem ali vou pegar aqui. Você já tem aqui você já tem no condicionamento um grande poder de nutrição. E aí você ainda tem um leave-in que dá mais recarga de nutrição. O cabelo, ele já está ali com oleosidade natural, porque o shampoo ele faz só uma limpeza delicada. Você deu mais carga de óleo com o condicionamento. Depois você dá mais carga de óleo no leave-in, o que vai acontecer? Rebote. Aí a sensação do cabelo vai ficar um cabelo embaçado, sujo. Não sujo, né? Que ele vai estar limpo, mas um cabelo pesado, um sensorial de cabelo desagradável. isso, sabe? Não vai. Aí quando você vê uma linha, que é uma linha que trabalha exatamente o contrário, a coisa de ser natural, a coisa de ser leve, de oferecer um sensorial mais leve, isso não vai entregar. Então, às vezes, é por pura falta de você não entender a anamnese, o processo ali, se aquele cabelo vai precisar de ser anexado um shampoo detox ali junto da raiz para poder fazer aquele processo de limpeza, se vai precisar ali de um. Ah, esqueci o nome do shampoo. Budap. Do Budap, você não vai precisar de um Budap ali para você colocar ali como segundo shampoo. Então, é basicamente sobre isso. Agende a próxima visita e agradeça ao cliente. Acompanhe o cliente até a recepção, escreva uma anotação descrevendo o serviço oferecido, recomende os cuidados a serem tomados em domicílio, bem como agende a próxima visita ou próximo serviço. Coloque todos os produtos profissionais para cuidados em domicílio recomendados sobre o balcão para que a cliente releia o bilhete descrevendo serviços e recomendações dos produtos aos clientes. Ai, a trilha é tão rápido. Enfim, gente, o que acontece? Finalizando o ritual de lavatório, é muito importante você finalizar o serviço que você está fazendo, ou da parte do auxiliar, ou da parte do cabeleireiro, acompanhar essa cliente na cadeira. Aqui no salão, quando a gente faz a anamnese, quando a gente escolhe o produto, por exemplo, de home care, a gente já leva o produto no balcão. Tipo assim, isso, que aí na hora que ela chega lá, que ela vai passar as contas, você está ali explicando o produto, você dá um segundo respaldo para ela de como ela vai usar, você vai explicar para ela ali no balcão, que é aquela conversa que cria intimidade com o cliente, sabe? A conversa ali na saída de você estar se despedindo e está ainda fazendo ali uma releitura de como ela pode usar esses produtos, lembrando que você tem ali um kit de produto, ela pode diversificar esse uso de produto ali durante a semana. Na semana 1 ela vai usar só o shampoo e condicionador, na semana 2 ela entra com o tratamento, na semana 3 ela entra com o Budap. É como se cada kit tivesse um cronograma capilar específico para essa cliente poder trabalhar. Então não é só entregar um produto na mão da cliente e entender, porque para a gente é muito simples pensar, gente, é shampoo, condicionador e máscara, ela vai saber usar. Não sabem. Elas precisam de ser direcionadas, instruídas, conforme a causa, a circunstância dela, do cabelo dela e do produto que ela está levando, entendeu? Lembrando que, quando a gente fala de cliente, a gente fala de singularidade e individualidade. Cada experiência e cada pessoa, cada couro, cada sensorial vai ter uma resposta diferente com o produto. Então, por exemplo, a experiência que o Osés vai ter com o produto, mesmo produto é uma, a experiência que o Patrick vai ter com o mesmo produto é outra e que eu vou ter é outra. Então, cabe a mim, enquanto profissional,
profissional, fazer essa indicação do produto e fazer uma indicação para que aquele produto se encaixe nas circunstâncias do Oséias, nas circunstâncias do Patrick. Ah, eu tenho cliente, Brasil, que ela lava o cabelo uma vez na semana só. Tem, gente. Tem. Lava uma vez na semana só. Então, eu tenho que criar circunstâncias de produto que caibam naquela rotina daquela pessoa que vai lavar o cabelo uma vez só. Eu tenho cliente que vai lavar todo dia. Aí eu tenho que entrar com outro processo, às vezes com os mesmos produtos que encaixem naquela rotina que lave todo dia. Criar até um cronograma para cliente, para ela não ter a sensação de que o produto, o cabelo acostumou com o produto, que na verdade o produto ele faz a função dele, ele precisa ser de entrar com outro produto que vai fazer a sistema de cronograma capilar. Circunstancialmente é causar como é que fala? É resolver a solução, resolver o problema com uma solução inteligente. Fazendo isso de forma que não pareça que você está empurrando o produto para o cliente. Sim, de forma nenhuma. Mostrando para o cliente sempre as oportunidades, as possibilidades dela usar o produto em casa para dar continuidade ao tratamento. Sempre na venda indireta. Às vezes. Após o cliente pagar pelo serviço e pelos produtos a serem usados em casa, pergunte se você pode agendar uma nova visita. Defina a data, o horário e os serviços a serem feitos na próxima visita. Anote as informações no seu cartão profissional e entregue ao cliente. Aqui no salão, a gente tem tipo um pop cardzinho. O que é um pop card? Tipo aqueles cartões de correio que você envia. Esses pop cards, gente, servem para você direcionar ali o serviço que você anotar para cliente, sabe? Passo 1, passo 2, passo 3. Ou, por exemplo, quando a gente está muito certo da nossa indicação, geralmente eu estou, graças a Deus, quando eu estou muito certo da indicação, por exemplo, eu indiquei a linha Repair para uma cliente. Eu conheço o produto, eu sei das circunstâncias dele, conheço o cabelo da minha cliente. Eu costumo dizer para ela, você pode usar, se você tiver qualquer dificuldade, você pode me mandar uma mensagem que, se for o caso, eu inclusive troco o seu produto. Mas é porque eu tenho certeza daquilo que eu estou falando, eu tenho certeza daquele produto que eu estou indicando. Gente, isso causa uma fidelidade que vocês não fazem ideia. Então, tipo assim, essa cliente, quando você dá um respaldo para ela de que ela vai usar um produto, de que vai ser bom, e de que, se não for, você ainda vai você ainda vai corrigir aquela circunstância, você garante uma fidelidade e circunstância de tratamento desse cliente maravilhoso. Agradeça ao cliente a oportunidade de trabalhar com ele. Mostre interesse em trabalhar com ele novamente em um futuro próximo. Convide-o a contatá-lo se tiver alguma pergunta ou preocupação sobre o serviço prestado. Se o cliente parecer apreensivo, se ofereça para telefonar dentro de 1 ou 2 dias a fim de verificar a ocorrência de quaisquer problemas que ele possa ter. Deseje-lhe tudo de bom com sinceridade. Aperte sua mão e deseje-lhe um bom dia. Gente, você foi muito eficiente aí nessa frase. Aqui, gente, parece circunstancial, mas é o pequeno, são os detalhes, é o contato que vai fazer a gente brilhar e ser diferente ali com cada tipo de cliente. O que acontece? Às vezes, eu estava brincando com o Patrick hoje, eu falei assim, Patrick, às vezes se a gente ligar com a cliente, a gente tem que medo até reclamar do serviço. E existem profissionais que em determinado momento da carreira, a gente é tão inseguro com aquilo que a gente faz, a gente é tão inseguro com aquilo que a gente vende, a gente é tão inseguro com a palavra que sai da boca, que você não tem coragem de perguntar à cliente se ela gostou. Porque o medo que você tem dela falar que não gostou, ou dela pedir até o dinheiro dela de volta, é muito grande, a gente estava rindo. Mas essa circunstância, esse momento de carreira, isso chega quando você tem ciência do que você faz, você tem ciência de quem você é, você tem ciência do seu trabalho, você tem ciência dos produtos que vocês trabalham. E, novamente, eu vou falar para vocês, não tem como se não entender, se não estudar, e se não ampliar a mente para coisas simples, para protocolos simples e para gestos simples. Saber adequar um shampoo e um condicionador a um tipo de cabelo parece uma coisa tão simplória, mas são erros tão recorrentes dentro do salão, são coisas que desaproximam tanto os clientes. Não adianta nada você prestar um bom serviço e indicar um home care errado. Ela vai se sentir enganada. O cliente se sente enganada quando ela usa um produto em casa, esse produto foi ruim, e se ele foi indicado para um profissional
dá a sensação de que a pessoa só queria fazer uma venda. Então, perguntar se a cliente gostou, perguntar, oferecer uma retórica, oferecer minis, gente, os minis. A linha toda tem os minis. Então, você ter ali um mini para você oferecer, por exemplo, quando eu tenho certeza de um resultado e ofereço um serviço para a cliente, eu percebo que ela está desconfiada e eu sei que aquele produto vai ser maravilhoso para aquele cabelo, eu dou um mini para ela, porque eu tenho certeza que ela vai usar e ela vai ter um feedback. E além de você construir experiências, eu percebo que os minis são vendidos na maioria dos salões. Aqui no salão a gente vende, mas quase não vende, né, Patrick? A maioria dos nossos a gente oferta para os clientes. É um investimento que vale a pena. Você fazer ali, entregar um kitzinho, levar na recepção, principalmente com aquela cliente, gente, que a gente acha que é a que não merece, que é a que não quer comprar. É essa cliente que não quer comprar que merece os brindes. Porque você vai provar para ela que o seu trabalho é bom, você vai provar para ela que o seu produto é bom e você vai assim conectar ela com a verdade. Ela vai experimentar, vai ficar passada, ela vai gostar. Então, tipo assim, cada um de nós profissionais sabemos qual é o nível de investimento que a gente pode trazer para dentro do nosso salão para a gente configurar o trato. Quando a gente estava traçando essa aula, eu comecei a me ver e me questionar ao longo da carreira. Eu entendo que lá no meu começo de carreira eu não podia fazer tudo que eu posso fazer hoje. E está tudo certo, porque tudo envolve custo. E quando a gente vai trabalhando custo, o ticket vai subindo, o valor do cliente vai subindo. E às vezes, quando a gente tem um ticket barato, você não consegue fazer tanta coisinha, senão você não ganha dinheiro. Mas é muito importante vocês olharem à frente, circunstancialmente, melhorar o atendimento para que o seu ticket possa ser melhorado e você melhorar todo o circunstancial do atendimento para a cliente ela se sentir até envergonhada em fazer um serviço barato ou em não valorizar o serviço daquele profissional ou de não tratar o profissional da maneira que ele também merece ser tratado. Quando a gente cria uma retórica de atendimento desse nível, a gente trabalha na curva sabe quando você trata uma cliente tão bem que ela fica envergonhada de não fazer essa retórica novamente? Hoje eu me sinto muito respeitado pelos meus clientes, pelas falas, pelo entendimento, mas eu tenho fé, eu tenho certeza que esse respaldo, esse respeito vem do fato que eu trato elas de volta. Quando eu tenho uma cliente problemática, e vocês vão ter várias, eu trato ela com tanta educação, mas com tanta educação que no final do meu atendimento ela na minha cara vai com uma lágrima vai escorrer da cara dela. De tanta vergonha que ela fica por uma circunstância, ou por falar uma coisa torta, ou por não respeitar o meu trabalho. A gente devolve a retórica das pessoas impressionando elas de forma positiva, sabe? Frase forte hoje. Mas é sobre isso. Quando retornar à sua estação, certifique-se de registrar as informações do serviço, observações e recomendações de produtos no formulário de entrada ou cartão de consulta. Não deixe de devolver o formulário de entrada ou cartão de consulta ao local apropriado para o arquivamento. Seja ele em ficha, seja ele no sistema digital. Hoje em dia, a maioria dos salões tem sistema, né, gente? Eu não sei como é os salões que vocês trabalham ou que vocês atendem como vendedores, nananã, mas, por exemplo, se eu tivesse uma distribuidora e se eu atendesse salões que não tivessem que não tivesse um sistema, talvez eu desenvolveria uma ficha para ele, sabe? Uma ficha padronizada de como atender o cliente, de como fazer essa retórica, uma ficha de anamnese ali, de qual home care indicar, uma ficha de anamnese de qual produto de lavatório indicar, de qual procedimento ali. Então, tipo assim, esse tipo de ficha padronizado para quem trabalha com lavatório ou para os salões que são menores, tipo estúdio ali, acompanhar o cliente de perto, para você ter a devolutiva, para você saber na hora que essa cliente voltar qual produto que ela usou, é muito importante. Muitos de nós temos sistemas e não usamos para absolutamente nada, além de fazer agendamento do dia a dia. Gente, os sistemas têm vários campos ali, de você anotar, por exemplo, a coloração que o cliente usou, as porcentagens, as receitas, o lavatório, o tratamento, o home care, fazer um acompanhamento da cliente
traz a gente para essa retórica de, às vezes, a gente quer ser um grande profissional, a gente quer parecer um grande profissional, mas não tira tempo, não tira essa dedicação ali a cada cliente, começa a atender pelo montante, começa a fazer um monte de gente, e esse processo passa batido. Quando eu falo isso, eu estou falando, tocando nas minhas dores, tá, gente? Porque às vezes a gente faz isso aqui, sabe? A gente atende tanto e faz tanto que a gente não lembra de olhar uma ficha, a gente não lembra de conversar com a cliente, você não lembra de dar uma retórica, você não lembra, e depois você se pergunta, tipo assim, gente, mas meus números de vendas caíram. Ah, mas eu não vendi tanto quanto eu gostaria de ter vendido naquele mês. Ah, não, 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 não. Você não está focado, você não está tendo foco no atendimento. Eu estou falando por nós, tá, gente? A gente não está focado no atendimento, você não está focado na retórica, a gente não está focado ali em conversar com as clientes as coisas certas. Você colocou aquele texto sobre o que a gente fica falando com as clientes no lavatório? Ok. Tá aí Acho à que sim, frente? acho que sim. Então, não vou falar. Então se prepare que a vergonha vai ser grande. Ah, gente, veio uma pergunta aqui falando tipo um prontuário. Se a gente for parar para analisar bem, basicamente gente. somos médicos de Qual cabelo. que é a diferença? Qual Então, é a diferença? É isso que eu fico pensando, sabe? Tipo assim, a diferença é que não precisa de CRM, que fala, né? de ser... A gente não precisa de CRM para trabalhar. Mas a gente faz não é tão plantão comum. de 12 horas do mesmo jeito, a gente tem que ter um Trabalha igual umas prontuário. É Mesma quase que profissão. isso mesmo. Escuta desaforo e nananã. E às vezes, se vocês soubessem o quanto que um prontuário pode impedir que você cometa. Eu falo que é nas horas que a gente está mais cansado, que você mais trabalhou, que você comete os piores erros da carreira da gente. Porque o tanto que um prontuário, o tanto que uma ficha, o tanto que a anamnese impede de você pegar aquela última cliente no final do dia, que o seu inconsciente está te falando, não vai, não vai, e você pega e vai, porque você está seguro, porque você está atendendo muito, porque está tudo certo, e aí é a hora que a gente comete os maiores erros. Tá tudo indo de vento em popa, né? Isso. Então, na hora que a gente vem aqui falar sobre shampoo, falar sobre condicionador, falar sobre lavatório, falar sobre atendimento, como receber cliente na porta, como fazer uma ficha, como levar ela no final, é muito mais do que simplesmente a gente entender os processos. A gente tem ferramenta, a gente tem produto, a gente tem diversidade, a gente tem salão, a gente tem cliente, mas está tendo profissional? Está tendo profissional aí nas pessoas do outro lado? Está tendo um profissional preocupado? Um profissional, tipo assim, porque nós aqui, por exemplo, às vezes a gente vive tão preocupado com o que está rolando na internet, com o que está rolando com o coleguinha, com o que está rolando no outro salão, que a gente perde o foco de entender o que está acontecendo com a sua cliente que está no seu salão e na sua cadeira. Sabe? Hoje isso foi um tapa na cara muito grande para mim, que às vezes eu faço isso. Sabe? Eu falei assim, meu Deus, às vezes quanto tempo eu ganho, né? Aprendendo outras coisas, fazendo curso, e nananana, e tem um salão lotado e às vezes perde a dimensão do tratamento interno, do foco interno. Eu acho que é muito sobre, às vezes, querer fazer 1000 coisas e desestabilizar aquilo que já está na sua mão. Aquilo que já está ali na sua cara, sabe? Ah, eu vou adiantar eu contratar alguém e colocar alguém ali só para cuidar do meu lavatório? Vai nada. Se você não tiver percepção, se você não tiver entendimento, se você não tiver treinamento, se você não tiver circunstancial, não vai resolver de nada. Ah, vai contratar, vai adiantar eu pegar alguém e colocar dentro do meu estoque para entregar medida fracionada ali para os meus cabeleireiros? Vai nada, porque se não tiver uma comunicação, se não tiver a parte do conhecimento, se o seu colaborador não tiver empolgado, se ele não tiver preparado, se ele não tiver treinado, também não vai dar de nada. Então, talvez seja muito importante, e essa aula, eu estou fazendo a aula para vocês, mas parece que ela é para mim, a gente entender o circunstancial interno, para entender as ferramentas internas, para a gente galgar mais, para a gente construir mais, para a gente fazer mais. Mas eu acho que de dentro para fora, sabe? É igual fazer harmonização oficial, tá toda cagada por dentro e tá toda arrumada por fora. Então, tipo assim, essa aula, essa vibe, essa coisa de trabalhar o interno me pegou legal. Não. Emocionada, a lágrima descendo. Prepare a área de trabalho e os instrumentos para o próximo cliente. Coloque um par de luvas novas e limpas e então desinfete e reorganize sua estação. Varra e descarte o lixo de maneira adequada em uma lixeira com tampa. Coloque todas as toalhas, capos usadas na lavanderia.
Feche e remova quaisquer produtos utilizados. Você Limpe. pode trocar isso por pegar sua bolsa e ir embora. Gente, o que acontece? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tá com vontade de chorar? Tem dia Vou que dá. fazer vale aqui no salão agora para todo mundo. Tô brincando, gente, mas é a forma que a gente é a forma que a gente comunica com a equipe da gente, sabe? É a Tem dia forma que a dá de- gente criar um pânico para ver se as pessoas fazem, é criar um vale para ver se o colaborador vai obedecer, é criar um circunstancial ali de medo para ver se as pessoas vão fazer, e é simplesmente, eu acho, dar o exemplo. Puxar, na verdade, é puxar para si, sabe? Criar rituais mesmo, fazer treinamento mesmo, chamar as pessoas para conversar sobre isso, e tem que ser de período em período, sabe? O nosso ser, o nosso profissional, ele subentende a coisa muito rápido. Você faz uma reunião no salão hoje, passou ali 30 dias, as cumbucas na pia vão estar caindo da pia. E aí, tipo assim, como líder de salão, a gente fala assim, meu Deus, mas será que eu tenho uma liderança fraca? Será que eu tenho uma voz fraca? Será? Não, essas coisas elas têm que ser faladas, as regras têm que ser colocadas, mas elas têm que ser colocadas com leveza, com relação a melhorar, com relação ao cliente. Eu volto de novo a entender que como a gente perde o foco, como a gente cria um circunstancial de relação errada, de medo entre as pessoas, e não explica para as pessoas que isso é um circunstancial, que ela só vai evoluir como profissional para o cliente dela se ela conseguir vestir-se disso. E que se ela não conseguir por muito tempo, infelizmente ela está fora. As palavras hoje estão muito marcantes, mas é sobre isso. É o básico que determina quem é profissional e quem não é. É o básico que vai determinar quem é líder e quem não é. É o básico que vai determinar se o cliente vai chegar e vai ver se o lavatório está um nojo ou se ele está impecável. É o básico que vai determinar se esse copo que o cliente bebe água está limpo, se a sua roupa está limpa, se o seu avental está limpo, se o seu processo está limpo. Então, tipo assim, é nesses pequenos detalhes que os clientes vão perceber se você é uma gafe ou não. Ok. Basicamente. Próximo. Voltando, esse nosso último slide. Só para comentando, Sim. Tá. eu tô tão emocionada hoje. Voltando um assunto aqui, a gente achou que eu achei que tinha colocado, acabei não colocando, sobre como a gente se comporta atrás dos lavatórios, Ai. atrás da cliente, que é algo que o Gil queria comentar sobre. Pode comentar. Ai. Gente, o que acontece? Nós, não vou citar nomes, né? Mas tem uma moça fazendo super sucesso na internet, que ela é uma bagaceira, ela é uma confusão, ela joga pó de colorante para todo lado. Nananana. Gente, está tudo certo, mas nós somos pessoas afins. Pessoas afins são pessoas que se conectam com semelhantes, é o que eu quero dizer. Por exemplo, quando a gente está ali, a gente cria uma intimidade com o cliente, por um minuto, você acredita que aquele cliente está conectado com você, por causa das coisas que ele fala, porque ele sorri para você, porque ele te dá um respaldo positivo, e nananana. Gente, não se engana, na hora que ele bater a porta, ele vai acabar com a sua raça. Ele, então, tipo assim, vigia sobre o que você fala ali no lavatório da sua vida pessoal, vigia sobre a forma com que vocês se comunicam, principalmente vocês que vierem a trabalhar conosco como técnicos, nananã, e trabalharem dentro da marca e visitarem outros salões, deixa a vida pessoal de vocês completamente guardadinha. Fala só sobre o seu conhecimento técnico, fala sobre as suas experiências, fala sobre coisas que agreguem para outra pessoa no sentido profissional. A liberdade, tem uma frase da minha mãe que fala que liberdade só gera filho. Ela falava para mim, né? Ela falava assim: meu filho, liberdade só gera filho e desconforto. Como você não pode engravidar, vai ser desconforto. E eu já aprendi muito com isso na minha vida, assim. Eu já criei circunstâncias de liberdade com cliente dentro do salão que me foi cobrado caríssimo, porque a cliente que ela vai construindo muita intimidade, primeiro que ela para de te valorizar. Ela não acha, por ser sua amiga, ela não acha. Gente, amigo não paga a conta de salão. Então, tipo assim, ela já começa a ver você ali como um igual, ela já não te Coloca na posição a qual você precisa estar. isso, precisa estar ali como pessoa que tem conhecimento para tratar e que vai resolver aquele problema, né? Ela começa a menosprezar o seu conhecimento. É a mesma coisa quando funciona, quando você deixa um produto jogado ali atrás do lavatório.
quando você deixa um produto muito porco, um produto aberto, um vidro de shampoo aberto, um vidro de shampoo sujo, uma máscara suja. Gente, não tem valorização de serviço porco, não tem valorização de pessoa porca, não tem valorização de quem... Eu entrei no curso de oratória ontem, foi ontem? Eu entrei no curso de oratória ontem para criar porque eu não quero perder minha personalidade, porque eu gosto de falar, eu gosto de me emocionar, eu gosto de sentir as coisas. Mas eu falei assim, gente, tem um vocabulário que a gente vai desenvolvendo dentro do salão, que não é um vocabulário que passa confiança, que não é um vocabulário que às vezes pode ser divertido, mas que não dá credibilidade. Pequenos detalhes que vão moldando a gente como profissional. E trabalhar esses detalhes, gente, trabalhar com vocês tem me alimentado tanto. Hoje, por exemplo, quando eu comecei a fazer essas aulas e passar esses conteúdos e outros conteúdos lá da Mirra, e os preparativos para as aulas técnicas que vão ter, eu falei assim, gente, a gente vai deixando de aplicar essas coisas simples e boas, a gente vai deixando de aplicar em nós e a gente vai decaindo, sabe, enquanto profissional, sua carreira vai degringolando, sabe? Nós aqui, a gente tem feito um espelhamento muito grande disso tudo que está acontecendo, no sentido, às vezes eu olho para o Zéias, falo, Zéias, postura, eu olho para a Tri que me corrige, a gente vai se corrigindo, porque é tão engraçado quando a gente quer ser um espelho, você quer ser uma retórica, mas você sabe que por dentro você não completa isso. Então, é sobre o salão. Não adianta nenhum de vocês do outro lado querer ser um salão fino se não tem finesse dentro de vocês. Não adianta vocês quererem parecer ser aquilo ou aquilo outro se não tiver verdade na sua fala. Então, tipo assim, vamos construir internamente, vamos melhorar internamente, vamos construir como pessoas para depois a gente levar essas falas para fora. E eu estou falando com muita humildade, tá? Porque tem muitas coisas a melhorar e a gente está trabalhando em cima disso. Pode continuar. Acabou? E olha, na hora que você estiver atrás do lavatório, não fala da noite passada, não fala da sexta-feira. Quando vocês forem darem curso, tipo assim, não sai com as pessoas. Enfim, o limite entre o profissional e entre o cliente, ele precisa existir. Não de uma forma rígida, não de uma forma dolorosa, mas assim, tem que existir, porque essa quebra a respeitabilidade, quebra todo o processo de entendimento, quebra todo o processo de merecimento que esse profissional tem. Espero que vocês tenham participado da aula de hoje. Foi uma aula quase emotiva, quase derramou lágrimas, porque foi uma aula dolorosa para mim. Faz um testemunho. Quase um testemunho. Foi uma aula de verdade muito dolorosa para mim, porque apesar de eu ser um salão muito bem sucedido, todos os dias eu tenho questões de limpar uma cumbuca que está lá, todos os dias eu tenho que ir lá e fechar a máscara que ficou no lavatório, todos os dias eu tenho que pedir a menina que veio de chinelo para voltar para casa, todos os dias eu falo que o avental de alguém está sujo, todos os dias eu peço alguém para arrumar o cabelo, e isso é uma repetição que eu estou percebendo que é um ato falha em mim enquanto líder, de entender que isso é um respaldo que a gente tem que melhorar, não para o ego, não para o salão, mas para a cliente. Vocês entenderam aonde a gente quis chegar com essa aula? Melhorar para que o seu cliente leve o melhor respaldo de você, para que ele leve a melhor impressão de vocês nos detalhes. Então, é isso. Está todo mundo comigo aí? Todo mundo Inclusive, acompanhou? temos um aluno da Bolívia que está escutando essa aula hoje. Olha, Olha, estamos bem internacionais. Espanhol. É espanhol. Não posso falar da minha vida pessoal. Olha, quase eu cometi uma gafe ao vivo aqui agora. Já ia falar que eu não posso falar da minha vida pessoal e já ia lançar esse texto aqui para vocês. Mas não é nada sobre isso. Teve uma que perguntou aqui, né? No caso de uma cliente nova, é necessário uma pesquisa junto a ela para saber o que já foi realizado nos cabelos? Com certeza. Com certeza. Se você fizer isso, você já vai ganhar cliente pro resto da vida. Gente, toda cliente, até nós mesmos, tudo que a gente quer quando a gente chega num lugar é ser ouvido. Você já reparou que às vezes a gente fala demais? Sabe? Às vezes o profissional fala tanto e não faz as perguntas básicas. Não deixa a cliente se expressar, sabe? Não deixa ela falar. A anamnese não é só sobre saber o que é um cabelo poroso, o que é saber um cabelo elástico. Se você olhar naquele cabelo ali, circunstancialmente ver que ele está com uma caspa, que ele está com a seborreia, a cliente, ela sabe algumas coisas. Então, inclusive, ela vai te falar o processo dela, as experiências dela.
a gente precisa colocar nos nossos protocolos de serviço aquele tempo de escutar cada cliente, sabe? Eu não vou falar isso para vocês agora, que a aula já deve estar quase acabando, já acabou a hora. Temos 5 minutos. Então, não vou contar essa experiência para vocês agora, mas há pouquíssimos dias eu passei uma experiência péssima que se resultou numa experiência maravilhosa que eu vou levar até para minha apresentação de curso. Eu vou abrir o meu curso com essa experiência e que, assim, eu falei assim, gente, como que na altura do campeonato, com 20 anos de carreira, eu dou um mole desse de não ouvir a cliente, é como se, tipo assim, você trabalha tão no automático que você sai executando o mesmo serviço ali e você executa numa cliente, talvez um trabalho que ela não pediu ou de uma forma que ela não pediu, e você cria um mal-estar gigantesco achando que você está arrasando. Exato. Sabe? Então, aconteceu isso comigo há poucos dias e eu falei assim, meu Deus, para que eu estou correndo tanto? Para que eu estou ligando esse botão de correria tanto? Para que eu estou pegando tantas coisas para fazer? Então, é sobre isso, tá? Eu estou falando de um contexto pessoal, mas analisem esse contexto aí na vida de vocês. Às vezes você já tem tudo o que você precisa na sua mão. É só você organizar o seu processo. Se vocês acordarem amanhã e entenderem do fundo do coração que eu estou sentindo, que eu estou falando para vocês, e você colocar em prática ali, chamar a sua equipe e conversar, vamos mudar para a gente melhorar a experiência do cliente. Vamos mudar para que você seja visto de uma forma melhor, para que você cresça na sua vida, para que você aumente seu ticket, para que você possa comprar. Patrick está parabéns, Patrick está automobilizado, tirou carteira de habilitação. A gente tem que comemorar as vitórias das pessoas, a gente tem que comemorar os processos das outras pessoas, porque a ganância do ego ela é maior do que a ganância do dinheiro. Ela não deixa você perceber o que está acontecendo no seu dia a dia. Ela não deixa você perceber as coisas boas. Às vezes acontece que a gente atende 100 clientes num dia e eu vou sofrer por causa de um atendimento que eu não consegui ouvir a cliente. Então, de que valeu tanta expertise se você não conseguiu ouvir a pessoa? De que valeu tanta expertise se você não soube escolher um condicionador, um shampoo? De que valeu tanta expertise se você não soube fazer um atendimento? Então, eu estou assim nesse drama assim de viver virtualmente. Às vezes tão maravilhoso, criar uma experiência, né, simbólica maravilhosa e na realidade não ser tão impactante, não ser tão agradável. Tá bom? Então, a aula de hoje não foi sobre shampoo, condicionador, foi sobre mudanças. Foi sobre lágrimas, foi sobre isso. Mas é dessas pequenas mudanças que a gente amplia nossa comunicação, o nosso entendimento, a nossa relação para conosco, para com a equipe, para com o cliente, para com tudo. E se vocês, enquanto vendedores e distribuidores, levarem essas boas experiências para as pessoas e cativarem as pessoas pelo trato, cativar essas pessoas com o gesto, eu garanto que essa chave de entrada também vai ser mais acessível. Hoje, o seu trabalho na Mirra, é lógico que é por causa da expertise de tudo, mas principalmente por causa do trato, por causa de como o meu distribuidor me tratou, de como ele chegou até o salão, da forma com que essa relação foi construída, de como eu me sinto satisfeito, de como eu me sinto grato, e assim vai. Então, as relações, ouvir, participar, crescer junto e ouvir ali a cliente, isso é só uma metáfora de como a gente se amplia quando a gente está disposto a melhorar. Finalizei bem? A Jéssica está aí? Claro, sempre. Vocês arrasaram novamente. A aula foi incrível, né, gente? Nossa, como se diz, o pessoal tá falando, já estamos ansiosos para encontrar pessoalmente com vocês. Adoro, graças a Deus. Ô, gente, vocês não ficam com cara de triste aí do outro lado, não, tá? A aula foi com essa energia porque a aula me bateu muito hoje, sabe? Como profissional. Eu falei assim, gente, como a gente estudar para ajudar as outras pessoas é importante, Jéssica, para a gente entender as próprias falhas da gente, sabe? Então, Exatamente. tipo assim, estava falando com os meninos, eu falei assim, gente, a gente é um salão enorme, isso, aquilo outro, mas a gente tem tanto a melhorar, né, circunstancialmente, e trazer isso tudo, aprender isso junto com a fábrica, aprender isso junto com todas essas pessoas, com todos os cabeleireiros que estão aí do outro lado, é muito representante para a gente, e eu espero que sejam para vocês também. Como se diz, a gente está lidando com vidas, né, com pessoas, e isso é muito importante, né, Gil? A gente não sabe como Exatamente. está sendo o dia de cada um, e isso, como se diz, dá um alívio na gente, faz até a gente recarregar as forças
É sobre, a gente está vivendo 220 quilômetros por hora e aí a gente atropela todos os outros interesses, né? Todos os outros sonhos, todas as outras performances em cima de só o que a gente quer fazer. E eu acho que não é o melhor caminho. Acho não, tenho certeza, não é o melhor caminho. Exatamente, gente. Então a gente vai para o nosso sorteio agora para finalizar essa noite com chave de ouro, né? Graças a Deus. Hoje a gente vai estar sorteando o kit Unique Pro 12, tá bom, pessoal? E eu já escolhi aqui o sortudo dessa noite. Deixa eu ver se ele permanece aqui na aula antes de falar o nome. É o kit todo que ela vai dar? Sim. Ah, eu queria. É a Jeane Maia. Olha,